Olá pessoal, boa noite. Nós estamos começando hoje uma live, que muito interessante, em que nós vamos conversar sobre a realidade da educação nesse período de pandemia. A realidade da educação tem provocado em nós, educadores, nas famílias e também na sociedade, uma profunda reflexão sobre o valor de como deve se dar a relação família-escola, a relação estudante-aprendizagem e conhecimento. E quando isso acontece na educação infantil, isso ainda é mais desafiante. Por isso, hoje nós vamos conversar, não é, com a consultora pedagógica Vivi Ramos, do Espírito Santo, em que ela vai refletir conosco sobre o retorno da educação infantil diante dos protocolos de saúde, não é? Como esse período tem impactado as crianças, o imaginário, o pensamento dela. Eu já agradeço o pessoal da podcast Inclusão por ter entrado, não é? Eu já estou convidando a professora Vivi, né? Ela que, como pedagoga, tem atendido a diversas escolas, auxiliando nesse processo de reflexão que se dá nesse momento com famílias, escolas, etc. Então eu vou chamá-la aqui agora para que possamos começar a nossa primeira live dessa noite. Primeiro porque logo após as 20 horas nós faremos uma live com o professor de xadrez, campeão Severino Lima, ele que entrou aqui agora lá de Recife. Então a conversa agora às 19 horas é com a professora Vivi Ramos, e às 20 horas é com o Severino, em que nós vamos refletir sobre o xadrez, tudo que o xadrez pode nos ensinar na convivência, na escola e na vida. Pessoal, até que todo mundo consiga entrar, eu quero divulgar para vocês a minha trilogia, esse livro, BNCC no chão da sala de aula, o livro O que as escolas podem aprender, foi o primeiro livro lançado em dezembro, e Metodologias ativas, o que as escolas podem aprender. Para que você compre esse livro, você pode fazer contato comigo, ou entrar no site da editora www.conhecimentolivraria.com.br, e lá você adquire os livros. Legal, pessoal? Já convidei a Vivi. Até a Vivi entrar, eu quero contar para vocês a história de um ratinho. Esse ratinho, ele tinha medo de tudo. Tudo. Mais ou menos a gente aí em casa com medo do vírus. Boa noite, Célio. Então, Clébio, e aí, veja bem, esse medo do ratinho era tão grande que ele pediu ao Criador, a Deus, para transformá-lo num gato. E aí Deus falou, tudo bem, transformou o ratinho num gato. Aí esse gato também tinha medo do cão, e ele pediu a Deus novamente, pode me transformar num cão bem grande. E aí ele começou a ter medo dos leões, e pediu a Deus que o transformasse num elefante. Então Deus falou com ele, veja, você está do tamanho do elefante, mas ainda tem medo do ratinho. Então muitas vezes na vida nós temos medo das situações, temos medos das dificuldades, temos receio de enfrentar os desafios que a vida nos impõe, e a gente fica mais ou menos como esse ratinho medroso da história de hoje. Também a pandemia tem provocado medo do vírus. As crianças precisam ter uma linguagem não violenta com elas, uma linguagem explicativa sobre o período que nós estamos vivendo, e é por isso que a gente vai conversar hoje com a pedagoga Vivi Ramos, e logo em seguida sobre esse xadrez, sobre o que o xadrez pode nos ensinar. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Está tranquilo o áudio? Vocês estão percebendo o quanto de medo nós temos? Eu queria que vocês comentassem sobre a história. O Clélio falou, não, que história legal, Clélio Júnior? O que você achou dessa história do ratinho que tinha medo de tudo? Não adianta crescer se você tem medo,
nesse período em que as famílias estão recolhidas no isolamento em alguns estados, outros mais reticentes à ideia de que o vírus pode ser nocivo, transitam com a maior liberdade, sem se preocupar se estão se contaminando ou contaminando o próximo. As vacinas estão sendo pesquisadas, né? Existe um medo que a ciência não consiga resolver esse problema no tempo em que nós queremos, né? Então aí nós temos a diferença do ansioso para a pessoa que é muito calma. Então são dois comportamentos, né? O comportamento de ansiedade, que acaba jogando a gente no extremo nervosismo, querendo que tudo se resolva no nosso tempo. E saibam, o tempo é o tempo de Deus, é o tempo da ciência, é o tempo dos estudos. Então a pandemia só vai nos deixar calmos quando nós também ficarmos diante dessa adversidade que é a descoberta de que nós somos o pó e ao pó nós retornaremos. Então é muito bom viver um dia de cada vez, como disse o Severino aí, agradecer pelo dia. Muitas pessoas não estão se alimentando bem, então aqui em Belo Horizonte 5 famílias foram adotadas por nós e nós estamos conseguindo entregar as cestas básicas com docinho, com 1 quilo de carne, não é? E agora a luta também é um material de limpeza. Então, é sempre bom a gente pensar que existem pessoas numa situação melhor que a nossa, e aí nós almejamos um alvo maior, mas também pensar e agradecer porque nós podemos ajudar aquelas pessoas que também estão passando por dificuldade além de nós mesmos, não é? Então, pessoal, avante no processo de reflexão sobre esse momento, vamos refletir e agir, não é? Na história do bom samaritano de Jesus de Nazaré, tem 4 passos que ele dá que são fundamentais para quem quer ser feliz na vida, não é? A gente passa a ver alguém caído no chão e aí tem o primeiro verbo que é ver. Você vê. E de repente aquele homem que viu aquela pessoa no chão, ele se comoveu. Então o segundo verbo é comover, é ver com o coração. Ok? E de repente ele sentiu que não adiantava só ver e comover. Muitas pessoas estão vendo que as outras estão aí passando fome, passando necessidade, elas se comovem, nossa, que coisa triste, mas é importante o próximo passo, mover, fazer algo para ajudar. E o 4º passo, que é promover, é fazer com que aquela pessoa que está caída à beira da estrada possa se levantar, possa buscar os recursos para voltar a trabalhar, voltar ao mercado, possa também alcançar os seus sonhos. Então, vamos lá, vamos ajudar a quem precisa, seja com material de limpeza, com as nossas orações também. Se nós oramos, aquele que não acredita, deve acreditar na justiça ou nos valores, apoie também alguma causa humanitária. É importante nesse momento de pandemia que nós estejamos contaminados por um vírus, o vírus do amor, e esse vírus, ele, quando contamina, ele é muito bom, né? Então, nós estamos aguardando aqui a entrada da Vivi, ela acabou de chegar, e para a gente começar essa conversa de agora sobre os protocolos da saúde na educação infantil. Eu já estou convidando a Vivi, chamando para ela entrar na roda para a gente começar a nossa conversa. Também, pessoal, se você gostou dessa nova aqui de Educação ao Alvo, podemos mandar até a sua casa. Só falar com a gente que quer uma, tá? Muito obrigado. Oi, Vivi, tudo bem? Olá, Paulo, boa noite. Tudo bem? Como é que Saudade de você você, tá? você tá sumida. Você tá igual aquela nota dos peixes, aquela de R$ 100. Pois é, né? Trabalhando, agora a gente vem falando de protocolo e é muito trabalho, mas tô por aí, tô
Estou ansiosa para conversar um pouquinho com vocês sobre tudo isso que está acontecendo. Isso, Vivi Ramos. Antes de você entrar, eu estava contando uma história, a história do ratinho medroso. Já ouviu falar dessa história? Não, não que eu me lembre. É uma história que a gente pode contar até na educação infantil, mas eu estava falando que alguns da educação infantil estão com medo. Então o ratinho, ele era muito medroso. Ele pediu a Deus Ah, para transformá-lo num gato. Aí Deus transformou esse ratinho num gato. Aí ele estava com medo do cão. Aí pediu a Deus para transformá-lo num cão bem grande. Deus transformou. Aí apareceu um leão. Ele ficou uhum. com medo do leão e pediu a Deus para transformá-lo num elefante. Aí Deus falou com ele: não adianta eu te transformar em nenhum outro animal, porque o seu medo continua sendo o medo do ratinho. Então, a ciência está tentando resolver, nós estamos também refletindo sobre como será o protocolo de saúde para não contaminar nenhuma criança, mas existe um medo. Agora, esse medo ele pode nos dominar, Vivi? Uma primeira pergunta desafiante. É interessante falar sobre isso, né? Porque esse medo, ele é presente e ele é real, né? O medo da história do ratinho é um medo natural, né? Que ele sentia diante da situação, mas um medo real, né? Um medo possível. E a pandemia, ela é real, ela é possível, e eu até falo que agora a gente não precisa mais, né, trabalhar o medo com as crianças, porque o medo está aí, ele é presente, e tanto para nós adultos, quanto para as crianças, né? E eu acho importante esse medo dentro de um contexto geral, eu acho o medo um sentimento completamente importante. Eu até vou citar um exemplo de uma criança que eu conheci há tempos atrás. E era triste ver que essa criança, ela desafiava muito tudo. E aí, percebendo o comportamento dela, eu falei, meu Deus, essa criança perdeu o medo. E perder o medo é estranho e é comprometedor, porque quando a gente perde o medo das coisas, a gente também se coloca em situações que a gente não se colocaria de forma consciente. Então, esse medo eu acho super positivo e eu acho ele presente, ele real. Então, agora a gente, mais do que nunca, a gente precisa escutar, dar voz a esse medo, né? Gerenciar isso, mas que também é um sentimento importante de se acolher no momento. Principalmente, eu coloco muito, uso muito empatia nisso, nessa relação com as crianças, né? De que se eu, adulto, estou sentindo esse medo, né? E esse é um medo possível, né? Eu falo de medo possível porque é uma realidade. Crianças normalmente têm medo de monstros, né? Por exemplo, né? De desenhos, de filmes. Mas a pandemia é um medo real, é um medo possível. A doença está aí, né? Todos nós podemos pegar, né? Claro que a ciência explica melhor, né? A medicina explica melhor isso, esse contágio, mas é possível. Então a gente precisa tratar disso também com muita empatia, cuidando dessa emoção, mas sendo sincero com a criança no sentido de que ele existe. Né? E o que a gente precisa fazer para evitar a contaminação, o que a gente precisa fazer para lidar com essa realidade. Mas eu encaro o medo como um sentimento positivo também, Vivi, nesse aspecto. medo das famílias, como que o protocolo pode ajudar? Então, Para Paulo, essa criança mais em limite, algumas né? escolas a gente vem montando os protocolos, né? Como eu trabalho com ensino privado, né? A gente sabe que tem uma diferenciação, mas eu entendo perfeitamente essas condições, né? E facilidades que a escola privada tem e que a escola pública não tem. Então, de uma realidade de escola privada, quanto mais transparência a gente tiver na elaboração desses protocolos, quanto mais sensíveis,
né, nós estivermos para escutar as famílias diante desse protocolo, eu acho que facilita essa relação. O protocolo vem para sistematizar uma prática, para assegurar um ambiente saudável, possível de se conviver, mas, né, eliminar os riscos, mas ele não se livra desse risco, né? Não tem como admitir ou falar que não vai acontecer nada. Acompanhando algumas lives e reuniões de escolas de fora do estado até, né? De Manaus, por exemplo, que já retornaram, que mantém um protocolo, mas que mantém atenção com relação a essa possibilidade. O vírus é presente, o vírus existe. E o protocolo vem para dizer, estamos cuidando desse ambiente, estamos assegurando que esse ambiente é saudável, mas não para eliminar de vez, né, essa possibilidade. Então, essa conversa com as famílias, né, esse diálogo aberto, né, de filtros que a gente coloca para eliminar o vírus, né, para manter o ambiente quanto mais saudável, ele é super importante nesse momento. E é uma construção. Por mais que a escola ela tenha um parâmetro, né, ela tem uma orientação, ela precisa colocar para as famílias essas possibilidades, né? Aqui em algumas escolas, por exemplo, a gente fez a opção por não funcionar no período integral, né? Mas assegurar o atendimento diário, né? Fracionar a carga horária da criança dentro da escola, né? Que é para expor menos a criança a esse risco, até para poder organizar um ambiente, para poder manter o ambiente mais limpo, poder fazer essa asepsia, né, de forma mais efetiva. Então, tem alguns cuidados que a gente vai mantendo junto com as famílias, criando esse diálogo, né, de colocar. Nós criamos esse parâmetro, estabelecemos esses cuidados, mas nós queríamos muito saber o que vocês pensam sobre isso, né? Hoje aqui, no Espírito Santo, a realidade, assim, de uma forma geral, é que, de acordo com as pesquisas que nós fizemos, né, é que os pais querem muito esse retorno, né? Hoje a gente consegue ver de uma forma mais ampla o quanto as crianças têm sido prejudicadas também nesse sentido, né? E eu falo não só em termos de aprendizagem escrita, né? Aprendizagem efetiva, né? Mas eu penso como a escola como um espaço de interação, de construção do ser, né? Não que a criança não tenha desenvolvido, mas da importância da escola na vida da criança, né? Para as famílias, no contexto social, porque alguns pais dependem da escola para continuar o trabalho, né? Para dar continuidade à vida, mas essa escola como um lugar cheio de possibilidades, né? Cheio de recursos, para desenvolver essa criança da forma mais ampla possível. Ô, Vivi, e o medo da criança, né? Vivi, porque você já apresentou brilhantemente em outra live conosco os direitos de aprendizagem, que são brincar, conviver, expressar, explorar, conhecer-se, participar. E hoje ela está tendo que fazer isso, na sua grande maioria, em casa, por causa do isolamento. A criança também fica com medos, não fica assim, ou triste porque não está vendo os colegas. Como é que fica o imaginário da criança frente a esse momento de protocolo? É um momento muito delicado, né? Até para algumas famílias observarem até as suas falas, né, diante da criança, né? Porque às vezes a gente se expressa e eu não vou levar, porque eu tô com muito medo, não vai voltar para a escola esse ano. E a criança vai absorvendo isso, né? E aí, com isso, cresce ainda mais esse medo. Então, o adulto, ele precisa também tomar cuidado, né, com esse retorno, né, com essa fala de precaução, com um pouco de critério diante da criança, né? Porque realmente é delicado e é um medo real.
alguns relatos de criança, por exemplo, que agora lavam a mão excessivamente, alguns relatos de crianças que têm medo de sair na rua, relato de crianças que quando algum familiar vai sair na rua, a criança entra em desespero. Isso é uma realidade, né? É verdade. Por conta de alguns excessos também. Então, ter cautela, ter cuidado de passar para a criança também, se a família estiver segura, é claro, né, de que a escola está sendo cuidada, está sendo preparada. Alguns cuidados também com essas orientações para as crianças também, né? Essa escola com essas orientações, com essas placas, por exemplo, para lembrar de lavar as mãos, esse álcool gel que fica na porta de pedal tem que ter uma cara mais para criança, né? Uma escola que eu trabalho, por exemplo, ela fez pegadinhas no chão, na parte de fora, na parte externa, do tamanho do pezinho das crianças, para que as crianças se reconhecerem ali, né? Então, de trazer essa realidade do cuidado, mas de forma mais tranquila e serena possível, para não alarmar também a criança, porque realmente é um medo nosso, é um medo do adulto também, nós que estamos também organizando protocolos, nós que também estamos à frente dessa gestão, temos os nossos medos, né? Também temos essa fragilidade. Pensa, que responsabilidade, né? Que responsabilidade grandiosa receber essas crianças agora, né? Como que isso tá pra gente também? Então, seguir com cautela, porque realmente dá medo, mas a gente tem que gerenciar isso. Vivi, tem uma pergunta aqui da Anelise, professora Anelise, aqui do Colégio Piedade, Colégio Católico de relevante aqui na cidade. Há muitos professores perdidos com relação à sua volta. Criança chora, precisa de carinho, de colo. Como podemos fazer? Claro que o retorno precisa existir, porém há muitas dúvidas ainda. A tia Fernanda está falando que chegou. A Rosiane, potência vital, medo é um perigo. A tia Fernanda está falando, passei por isso com a Maria no início, foram mais de 40 dias, está dando depoimento, sem nem irmos ao quintal. E aí está a Annelise, lavar as mãos e se cuidar é mais tranquilo, o afeto será mais difícil. Como fazer com afeto? Pois muitas perguntas, né, Vivi? O protocolo... E realmente, né... O protocolo, ele trata várias questões, né? A gente tem um protocolo de saúde do ambiente, né? Que são as questões da asepsia, de uma forma geral, né? Com as soluções, o preparo das soluções, os equipamentos que são utilizados na higiene. Fala das práticas pedagógicas, né? Porque a gente também vai ter que fazer uma adaptação com relação às práticas, né? Ao próprio planejamento. Então, ele vem falar também sobre os materiais que a gente vai usar, quais os tipos de materiais que a gente pode utilizar agora, uma vez, né, que tem uma tabela criteriosa do tempo de vida do vírus em cada material. Então, em alguns lugares a gente removeu os brinquedos de madeira, por exemplo, né, porque a gente, diante de uma pesquisa, a gente percebeu que o tempo de vida do vírus na madeira, ele demora mais, né? Então, a gente removeu os brinquedos de madeira. Então, tem um protocolo com os materiais que as crianças vão utilizar. Tem um protocolo dos ambientes também. Quais os ambientes poderão ser acessados agora, de que forma, né? Por exemplo, a gente tem aquelas mesas grandes de refeição, né? Como que a gente vai adaptar isso agora, já que a gente tem que manter o distanciamento? Mas aí eu vou falar primeiro da pergunta da Annelise, né? Que é um grande questionamento, né? Realmente, essa questão é a mais séria de todas, eu acho. Mas, no meu ponto de vista,
e dentro do que reza, né, os parâmetros da educação infantil, o documento que rege, né, a educação básica, e a BNCC, por exemplo, que ela vem com a articulação, que a interação, né, e a experiência de um contexto geral é o mais importante para as crianças. E aí o que eu falo em termos de protocolo é só uma coisa: a gente não pode negar o colo para a criança. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai se cercar de cuidados, a gente vai triplicar, né, os nossos cuidados, a nossa higienização, o cuidado com o ambiente, né, essa troca de roupa, né, essa troca de calçado, mas o colo a gente não pode negar. Imagina que um bebê, né, uma criança vou botar até um pouco maior, porque a gente sabe que de bebê eles precisam, mas a criança com 1 ano e meio, 2 anos, chegando depois de 5 meses afastada, né? E com esse contato com a professora, ela vem abraçar. E aí é impossível negar o colo, porque quando a gente nega um colo para uma criança, nesse momento, a gente pode estar construindo várias barreiras com ela. E não só barreiras físicas, não, né? Barreiras emocionais importantes, né? Que são construções importantes nessa faixa etária. Então, a criança, ela vê o adulto dentro da escola como uma grande referência dela, né? O colo é o acolher, né? O colo é esse apoio, essa relação de afeto, essa estruturação. A relação da criança com o adulto, ela é a principal fonte de aprendizagem. Então, esse colo é importante, é fundamental. Em uma escola, semana passada, algumas semanas anteriores, a gente fez um drive de Dia dos Pais e a criança desceu do carro, parou o carro para fazer uma brincadeira, a criança desceu do carro, correu para o braço da professora e abraçou a professora. Então, como que a gente fala isso para a criança? Opa, peraí, não posso te abraçar. Então, com crianças maiores, a gente pode trabalhar alguns cumprimentos, né? A gente pode colocar uma fitinha para quando quiser acionar a professora, pensando nessa linguagem de que vamos preservar o toque para quando a gente estiver realmente precisando de um colo, de um aconchego. Mas para algumas crianças, realmente, né? E eu posso dizer que até para alguns adultos, esse abraço, esse colo, ele não pode ser negado, né? Então a gente precisa entender isso, porque por mais que tenha protocolos, né? Por mais que a gente tenha que manter o distanciamento, algumas questões da educação infantil especificamente precisam ser preservadas, porque senão elas ferem direitos legais da criança, né? Então a gente está falando de preservar a saúde emocional, de cuidar da saúde emocional da criança, de potencializar o aprendizado, porque quando eu não sou cuidado, né? Quando eu sou abandonado, né? Porque negar um colo pode ser também encarado como uma relação de abandono, né? A criança precisa disso, né? É uma necessidade. Então, a gente não pode esquecer disso, que é fundamental que a gente esteja preparado. Então, o que a gente pode fazer? Dobrar, triplicar, quadriplicar os nossos cuidados. Aí vai ser mais responsabilidade nossa essa questão de fazer a troca correta, lavar as mãos de forma adequada, estar higienizado, né, quando chegar para o trabalho, né, fazer a asepsia adequada. E isso tudo que a gente está falando agora, que a gente agora vem falando o tempo todo por causa do coronavírus, na verdade são coisas que já acontecem muito na educação infantil e que devem acontecer de forma efetiva. Essa questão da higienização, dos cuidados da higienização, dos protocolos de saúde, eles precisam estar acontecendo de forma efetiva integralmente, o tempo todo, né? E ok, a pandemia veio para dar um alerta para a gente, e talvez a gente possa pensar dessa forma, veio para dar esse alerta de que nós precisamos focar também nessa questão da higiene frequente, né? Que talvez em algum momento
tenha passado mais despercebido, né? E aí a gente tenha se deixado levar em alguns momentos. A gente que está trabalhando com protocolo, eu tenho também uma parceira nutricionista e a gente troca muita ideia porque tem muitas questões dentro da cozinha, de uma forma geral, na hora de servir os alimentos, né? Tudo isso dentro da educação infantil. Então, o que a gente fala é que nós já tínhamos, né, um protocolo específico para a higienização. Então, agora a gente intensifica esse protocolo e se certifica que está todo mundo cumprindo esse protocolo, né? Porque pode ser que em algum momento isso tenha falhado, né? Então, isso realmente é muito sério. A Paola está falando aí do acolhimento. Isso mesmo. Eu quero registrar a presença aqui da professora Kátia Smolli, professora doutora, ex-secretária de Educação Básica do MEC, que está nos assistindo. Que bacana! Antes de cargos, antes de tudo, ela é um ser humano maravilhoso. Foi a Mulher Educadora Brasil de 2018. E é muito legal e uma honra, né? A Kátia tem tantos compromissos, estar conosco nessa noite. Mas também todos nós que estamos presentes aqui. Embora as crianças e adolescentes não sejam os mais afetados, né, pelo coronavírus diretamente, nós estamos experimentando um momento de crise humanitária, sanitária e um momento de crise das expectativas, né? A criança está brincando, de repente aparece um tio, o vovô, alguém que está deprimido, né? O que está percebendo a ausência de serviços básicos de saúde lá na sua região. As crianças e adolescentes merecem que se crie uma rede de proteção, sobretudo nas áreas mais vulneráveis. Então, quando a gente fala de protocolos, muita gente tem a ideia de protocolo somente da classe média. Isso é uma coisa que eu estou denunciando aqui desde o início dessas mais de 50 lives que nós fizemos aqui com várias pessoas. Então, assim, como que o uso da rede social, da escola, pode ajudar na disseminação desse protocolo para ele chegar no imaginário do pai, das crianças, dos adolescentes, porque o irmão mais velho, adolescente, pode influenciar também a criança pequena. Então, assim, é hora de criar uma rede de apoio, de começar a falar de soluções, né? E não só do problema. Senão a gente volta lá na história do ratinho medroso, né? Tem medo de tudo e como é que faz? Né? Fica paralisado com medo, né? Uhum. Paulo, falhou a pergunta, não consegui entender. Isso, como que a rede social pode ajudar na disseminação dos protocolos de saúde para disseminar a informação correta, porque está cheio de fake news, né? E a criança pode ser vítima de uma fake news e aí entrar em pânico, terror. As professoras da educação infantil, outro dia, fazendo uma live numa escola, numa creche, né, muito legal aqui de Belo Horizonte, elas são muito militantes. A senhora do maternal, ela foi de uma espontaneidade enorme. Ela disse assim: como que eu vou fazer agora? Eu pego uma no colo, lavo a mão, pego a outra no colo, lavo a mão. Eu queria que você, enquanto mulher, enquanto mãe, pedagoga, consultora, pudesse dar uma luz aí, porque essa live depois vai para ela. E é verdade, né? Faz sentido nessa colocação dela. E a gente não pode ficar louco desse jeito. E a gente tem que assegurar o que a gente vai dar conta de fazer, né? Então, assim, a gente também se pegou montando o protocolo e pensando, nossa, mas nós vamos ter que limpar o banheiro de 1 em 1 hora, nós vamos ter que limpar as mesas de 1 em 1 hora. E não, gente, não é isso, né? O que a gente pode fazer nesse período para garantir, né, que realmente aconteça, que seja efetivo? Então, pensa que se eu tô com 5 crianças, né? 5 crianças dentro de uma sala, né? Aí a gente tem que manter distanciamento, mas, por favor, gente,
Não vão construir casinha para colocar a criança, não, pelo amor de papai do céu, né? Não existe distanciamento para crianças da educação infantil. Com crianças maiores, a gente consegue conversar, né, delimitar espaço, criar através da brincadeira, de forma lúdica, né, os espaçamentos, mas não criar a utopia que essas crianças vão ficar dentro do seu X. Porque não é isso que nós queremos, né? Por favor, não é isso. Então a gente vai conscientizar, vamos orientar, vamos fazer a marcação, mas não vamos criar dentro da gente essa expectativa que cada criança vai ficar no seu xizinho. A gente precisa orientar, precisa manter isso, mas não vamos criar isso, né? Isso não vai acontecer. E com os bebês é a mesma coisa, gente. Assim, é surreal pensar que a gente vai conseguir manter um bebê aqui, um bebê 1,5 m, né? Lá na outra ponta, e quando tiver que pegar, vou pegar esse, vou ter que lavar a mão, vou pegar aquele. Não. Aí a gente vai fazer a higienização adequada, essas crianças estão num ambiente mesmo que 5 crianças, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter é comigo, com o outro e com o ambiente. Então, eu estou aqui preservando esse meu ambiente, fazendo a asepsia de forma adequada nesse ambiente, fazendo a higienização de forma adequada desse ambiente, das minhas mãos, do meu corpo, fazendo a higienização com as crianças, mas eu não posso surtar diante disso, né? Então, vem os protocolos, né? Vem as orientações, e você falou uma coisa certa, a gente vai criando mais expectativas, né? Mas como que a gente vai manter essas crianças isoladas? Mas como que a gente vai manter essas crianças, cada um no seu quadrado? Não é para isso, né? Porque senão a gente entra em conflito, e aí eu falo muito no nosso documento que rege, entra em conflito com a BNCC, por exemplo, que é o documento que nos rege, né? Que domina no momento, né, que a gente tem falado o tempo todo. Então, garantir, manter a higiene, mas também estar limpo para entender que são crianças. E crianças interagem, e o adulto interage com a criança. Quais os cuidados que eu tenho que ter para que esse ambiente seja o mais limpo possível? Para garantir que essas crianças, que esse ambiente seja o mais favorável, né? Lembrando que a nossa responsabilidade diante disso também, né? Claro que não somos, que não é só nossa, mas que é nossa responsabilidade lembrar dessa higiene adequada, lembrar de fazer a higiene adequada no tempo certo, né? Então vamos criar coisas possíveis e não vamos ficar alimentando coisas que realmente não vão funcionar. A gente aqui no Espírito Santo, em Vitória, nós estamos muito ansiosos com o retorno. Eu creio que a maioria de quem é de escola privada, né, por conta de toda a questão financeira, né, que vem com a pandemia, né, tem muitos funcionários envolvidos, tem muita gestão, tem muitos sonhos construídos, né. Então a gente vem nessa ansiedade de retorno, mas com muito cuidado, né? Com muito cuidado também, porque a gente sabe que o vírus está aí, e aí não é brincadeira, né? É coisa séria. Vivi, eu vou te falar algumas palavras. Você tá... A Annelise está falando que 5 crianças será o máximo por dia, porque as salas que conheço tem mais perguntando, né? Mais que o dobro disso, uma sala com 5 crianças. Eu quero completar essa pergunta e falar uma palavra, e aí você vai comentando, tá? Por exemplo, rodízio. Você é favorável à educação infantil? Não, definitivamente não, porque a criança ela precisa de uma rotina, de uma continuidade. Esse adulto de referência para a criança é fundamental nesse processo, né? Então, eu não consigo dar uma continuidade com a criança de relação mesmo. Se eu levar a criança hoje e levar a criança na sexta-feira. Então, por isso, a opção que eu creio ser a mais adequada, de repente,
diminuir o tempo da criança na escola, criar períodos, né? E aí sim, né? Aí respondendo para a Annelise, criando períodos menores, eu consigo atender grupos, né? Essa questão de 5 crianças, tem uma metragem que eu não sei de cabeça agora, né? Tem uma metragem para manter 5 crianças por sala, por exemplo. Mas não significa, por exemplo, se eu tenho uma turma com 10 crianças, né? Eu posso ter 5 na sala e 5 no pátio, 5 pela manhã e 5 no período da tarde, ou 5 durante um período de 4 horas e 5 no outro período de 4 horas, né? Então, eu preciso organizar isso, tentando seguir o máximo, né, dos protocolos que vêm do governo, né, que vem para a gente, das autoridades maiores, se adequando à realidade da escola, né? Então, a educação infantil hoje, aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo, nós ainda não temos um protocolo específico para a educação infantil dos órgãos competentes. Mas nós temos orientativos do mundo inteiro que servem de parâmetro e base para a gente montar o nosso, né? Então aqui a maioria das escolas já estão com isso montado e organizado, só esperando a autorização para colocar em prática. Então nós ainda não temos regulamentado nada do governo, mas nós temos um parâmetro do mundo, conversando com outras escolas. E aí, a gente, só pensando nesse retorno. Vivi, roda de conversa, merendeira e van. Uau, o povo tá animado aqui. Então, rodas de conversa, eu acho que, eu já penso que as rodas de conversa, a gente precisa dar uma reforma. Já pensava, né? Acho que a pandemia, né? O coronavírus veio para sacudir isso, né? Então, assim, então, eu já acho que já deu, né? Claro que a gente tem os momentos de conversa, mas que não precisa ser roda, pode ser quadrado, pode ser. Posso conversar com um grupo e depois com outro grupo, né? Porque os modelos de roda que se apresentam para a gente hoje são aquelas rodas em que a professora traz o material, né? E apresenta, né? E daqui a pouco, ou cada criança fala a novidade, né? Fulano, fala o que você fez no fim de semana. Fulano, não. Então fala o que a professora está pedindo, né? Então, às vezes. Aí quando a criança fala, ai, tia, eu vi a formiguinha. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de fim de semana, quem é professor aí sabe. Então, assim, eu já penso que a gente precisa remodelar as nossas práticas mesmo, né? E agora talvez seja o momento de fazer a educação de pares que está lá na BNCC que a gente fazia com o grupo todo, né? E às vezes, né, o grupo todo não está interessado na. Eu acho que é uma nova cultura. Com relação às vans, aqui na minha realidade, eu não tenho muitas crianças que chegam, que fazem uso, mas desde o início, meu posicionamento é que se tem criança de van, a orientação até por conta do que eu escutei de Portugal, que pelo menos nesse primeiro momento não fosse utilizado a van para o trajeto, né? Na medida do possível, né? Porque eu também sei que os transportes tá travado. Voltou já. Voltou. Eu sei também que os transportes eles precisam retornar ao trabalho, né? Mas que nesse primeiro momento de retorno, que essa família conseguisse fazer o transporte das crianças, pelo menos até a gente
conseguir preservar um pouco mais, né? Conseguir entender se vai dar certo. Porque se a gente pensar numa van, né, com várias crianças, né, a van também deve ter um protocolo, então acho que a gente pode ver com o pessoal também quais são os protocolos deles. Na nossa organização aqui, de uma forma geral, as mochilas, por exemplo, ficam na escola durante a semana, os materiais ficam na escola durante a semana, só é entregue o que vai para casa. Então, a gente tem pensado muita coisa nesse sentido, para essa entrada de materiais, essa entrada de pessoas, esse acesso, né, para a gente conseguir filtrar ao máximo esse ambiente. Com relação à alimentação, merendeira que você fala é refeitório? A merendeira é aquela... Lancheiras? É a bolsinha, a lancheira que muitas famílias mandam. Talvez porque o menino tem diabetes, talvez porque a alimentação dele é vegana, ou talvez porque ele leva mesmo, porque ele gosta de comer muito mesmo, como eu comia. Então, a maioria das escolas de educação infantil aqui, elas oferecem, né? Então, o lanche, as refeições são produzidas dentro da escola, então isso é muito bom, né? Porque dá uma segurança maior. Mas para quem traz esse lanche, né, tem que criar um critério de organização, né? Porque como aqui, por exemplo, as nossas mochilas, o que a gente pensa para os nossos protocolos é que essas mochilas vão permanecer na escola. Então, essas lancheiras vão ser enviados um lanche para permanecer a semana inteira, né? Como que vai vir esse lanche, né? Se vai vir em saquinhos higienizados, embalagens transparentes, embalagens descartáveis também é um excelente recurso, né? Então, é pensar nesse filtro, né, de coisas que permanecem na escola e que vêm de fora, né? Em alguns lugares aqui, na verdade, é uma prática até nossa, andar com borrifador de álcool gel na bolsa. Então, quando a gente já chega no ambiente, a gente já borrifa para acessar. Então, é uma opção também para o uso das lancheiras, né? Ou eu acho que nem lancheira tem que ter, né? Acho que tem que ser o saquinho descartável, transparente, com os potinhos dentro, que possa ser entregue no final do dia, com menos elementos para adentrar a escola. Perfeito, Vivi. Máscara, que a Annelise está perguntando aqui. Máscara, de quanto em quanto tempo, né? Pode tomar sua água tranquilo, que eu vou falar algumas coisas aqui. Porque a gente vai precisar de máscara, vai precisar de toalhas, né? Descartáveis ou não. E então, o movimento que a gente está vendo, seja na rede pública e sobretudo na privada, é que as escolas terão que investir na retomada. Quando eu falo de investir, é financeiramente mesmo. Atender o protocolo gera um impacto financeiro. Por outro lado, tem a saúde financeira da instituição, né, que eu acho que deveria ser um item do protocolo, que é o governo abrir uma linha de crédito para as escolas pequenas da educação infantil, seja o governo municipal, estadual, federal, para poder dar subsídio para esse investimento, porque o impacto foi grande, já tem 5 meses que a gente está parado, né? Em alguns estados a retomada é bem lenta. Então, assim, como fazer esse investimento todo que precisa ser feito, né? E precisa mesmo de limpeza, de tudo, e poder gerar um bom intervalo, um recreio, um lanche. Tudo isso requer formação continuada. E aí eu quero que você reflita conosco sobre... Existe o recomendável e o obrigatório, né? Então, assim, como lidar com essas duas fronteiras de recomendável e obrigatório para a educação infantil? Porque os pais, na verdade, é o tesouro dos pais, né? Que eles colocam na nossa mão. A escola infantil é um porta-joias. Responsabilidade muito grande, né? E realmente o que você falou faz todo sentido, né? Então a gente vem num período de 5 meses, né? Tendo que reduzir as mensalidades, né? Porque muitas mensalidades foram reduzidas a quase 30%.
mesmo com as MPs do governo, né, tendo que fazer o repasse, né, para os funcionários, tendo que manter o estabelecimento funcionando e agora tendo que adquirir materiais para fazer acontecer o protocolo. E são realmente recursos que eu falo que é reflexo, né, de uma saúde financeira de uma escola que já tinha uma saúde financeira. Então, hoje a realidade é que muitas escolas já fecharam, né? Não sei em BH, mas aqui a gente sabe que muitas escolas já fecharam. Outras tá difícil, né? Tá insuportável. Mas as orientações que partem para as escolas são com relação à higienização efetiva, né? Como que vai acontecer a prática, né? E quais os recursos e equipamentos. E aí a escola vai ter que fazer passar essa lupa e ver o que cabe no orçamento, né, nesse período. Porque realmente, para algumas escolas que conseguem investir, ok, mas não é a realidade de todas, né? Então, tem escolas que não conseguem, por exemplo, comprar um pedal gel, né? Mas vai ter que garantir que lá na frente tenha um vidro de álcool gel. Vai ter que garantir que esse sapato não tem o dinheiro para comprar, de repente, o tapete sanitizante. Mas vai ter que garantir que a pessoa não vai entrar com o sapato que veio da rua, né? Então, as orientações partem desse princípio e aí cada escola ela vai ter essa possibilidade de gerenciar, né, isso e ver o que vai caber no orçamento. Não vai conseguir comprar uma bomba de higienização, mas vai ter que garantir que essa higienização seja feita manual mesmo que seja de 2 em 2 horas manualmente, entendeu? Então passa muito por essa realidade de cada escola. E, Vivi, nós vamos ter que ter máscaras assim, muito mais do que para a criança que fica no período integral, né? Ela vai ter que ter umas 5 máscaras. Aí vai surgir um novo registro para a professora, para as cuidadoras, a que horas que o Bernardo e o Christian e a Roberta vão trocar as máscaras, né? Nós vamos ter esse loucura, né? Banheiros, Sim. Nós vamos ter que pensar nos banheiros, né? Porque eu já estou aqui tentando já dar pistas para a nossa live de amanhã, porque amanhã a gente continua, amanhã às 20 horas, né? Então, assim, os ambientes vão ter que estar bem ventilados, não é? O uso do ventilador e do ar-condicionado para as escolas que têm isso, né? Como vai ser a comunicação para a família, tentar evitar que leve papel para cá, papel para lá, vamos usar mais as redes. Então tem uma série de coisas, trabalhos, né? Como é que as crianças vão manusear o pincel, aquele material mais coletivo. Isso eu queria te perguntar, como fazer com o material mais coletivo da criança? Aquele que mais pega, né? Cada um agora passa a trazer o seu material, né, dentro de um estojo, cada criança vai usar o seu material. Eu acho que é lidar com a realidade, né, e sobreviver dentro das possibilidades. O que a gente tem que garantir e assegurar é que essa criança não vai ser ferida, né, não vai ser ferida na sua integridade. E assumir o nosso papel como educadores, entendendo a nossa função na educação infantil. Então, a gente tem que ter a relação de afeto com a criança. Então, sabe, essas coisinhas a gente vai filtrando. Então, eu tenho que dar o colo, mas eu não vou deixar pegar o material coletivo. Eu tenho que dar a refeição, mas eu vou cuidar para que esse talher, esse copo que a criança utiliza, ele seja só dele. Entendeu? Eu vou identificar para só aquela criança usar. Então, cercar de cuidados para que não interfira na função social,
né, na integração professor e criança, né? Eu nem falo aluno, porque eu gosto de me referir à criança, né? Que não tem título, é um ser nobre. Isso, nossa, Vivi, que legal isso. Outra coisa Com relação às importante, né? máscaras, A gente tá, a gente está até com articulando um relação só manifesto. para falar quer falar das máscaras? Sim, pois não. Então, Sim, das máscaras, né? com relação às máscaras, é a mesma questão, né? Então, dependendo da carga horária da criança, essa máscara vai ter que vir uma quantidade boa, né? Vai ter que permanecer, vai ter que a troca, né? Para as crianças maiores, né? A gente já consegue orientar com que elas mesmo, né, façam essa troca, mas porém cuidando dos materiais, né, cuidando dessa higienização. Mas vai ter que ocorrer. O que não pode ocorrer, porque já me perguntaram, inclusive pais, né, perguntam isso, né? Mas é impossível uma criança realmente, né? Tanto para gente, nós adultos, né? Não é fácil usar aquela máscara. Eu pessoalmente me sinto muito incomodada. E para criança também não é, né? Então tem algumas máscaras com os bichinhos, tem aquela face shield, né? Que é aquela de acetato. Então, Sim. elas, de repente, para criança, né? Que eu acho que deixa o rosto mais livre, então também é uma opção. Mas também a gente não vai ficar louco por causa das máscaras. A gente vai orientar, mas a menina tirou a máscara, tirou a máscara um segundo, meu Deus, a máscara! Não, também não é por aí, né? Então, perceber também que a criança está incomodada, perceber e até tirar, né, em algum momento e falar, fica um pouquinho sem, né, e tal. Porque também são questões que a gente precisa ter um cuidado, né? É entender que é uma criança, que é difícil pra gente, é muito mais difícil para ele. Então, é esses cuidados que a gente precisa ter. Vivi, pessoalmente nós aqui da Educação UAU, junto com outras organizações que atuam na educação, a gente está articulando um manifesto conjunto de quem cuida de quem cuida, que é como nós vamos cuidar dos professores. Eu acredito que antes que qualquer atividade retorne ao seu perfil natural, entre aspas, novo, normal, não sei como dizer, os professores vão ter que ficar uns 5 dias sendo cuidados, formados e preparados. Não somente os Sim. professores, mas aqui eu estendo para a cadeia de rede, que é educadores de apoio, da limpeza, da administrativo, porque é preciso que tenha um Toda a projeto equipe, coerente né? para a escola toda, né? Até porque essa questão do medo, né, que é inerente, né, que vai acontecer, que está acontecendo, esse medo do retorno também é da equipe, né, de uma forma geral. Esse medo é meu, esse medo é do professor, esse medo é da pessoa que está na cozinha, né, da pessoa que abre o portão, que está em contato com todo mundo. Então, encarar esse medo como uma coisa real, né? De que forma a gente pode amenizar isso, né? De que forma a gente também pode colocar a equipe para estar do nosso lado, para estar dando suporte nesse momento, né? Porque eu percebo, Paulo, que às vezes tem muito embate, né? Porque às vezes a escola está se posicionando para o retorno, mas a equipe está com muito medo. Então, acho que esse entrosamento, né, essa preparação de falar, vamos com a gente também tem medo, né, a gente também está fragilizado, mas a gente precisa das mãos, a gente precisa um do outro, é fundamental nessa relação, nesse retorno, né, quando isso acontecer, mas esse dar as mãos, mesmo que não dando as mãos, ele é fundamental para a efetividade. Ô Vivi, para te agradecer essa primeira live, amanhã nós temos outras 20 horas, né, para continuar o assunto, eu quero ler aqui uma frase do Rubem Alves.
Eu quero desaprender Internet para aprender de tá novo, travando. tá? Voltou? Voltou? Consegue me Tá ouvir agora? cortando. Eu não sei se para todo mundo, mas para mim tá picotando.